Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O livro de Juízes relata a história de mais de 3 séculos entre a morte de Josué, o conquistador de Canaã, e Saul, o primeiro rei de Israel, apresentado no livro de 1 Samuel. Foram gerações turbulentas em Israel, com um ciclo repetido diversas vezes. Nesse ciclo, o povo abandonava o Senhor e começava a servir os deuses dos povos ao seu redor. Estas apostasias levavam à repreensão de Deus e à opressão por parte de outras nações. Angustiados, os israelitas clamavam ao Senhor pedindo livramento e ele enviava libertadores, chamados juízes. Estes servos normalmente conduziam o povo à vitória sobre os opressores e, mais importante, inauguravam um novo período de fidelidade para com Deus. Durante o resto da vida daquele juiz, o povo se mantinha fiel. Mas após a morte do libertador da sua geração, Israel voltava à idolatria e começava um novo ciclo. A história de Gideão, relatada em Juízes, capítulos 6, 7 e 8, começa na fase da opressão de um desses ciclos. Os israelitas tinham sofrido 7 anos de opressão. Todos os anos, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente invadiam seu território com um grande exército, destruíam suas searas e seu gado. O povo escolhido de Deus, sofrendo por causa do seu próprio pecado, buscava refúgio em cavernas e escondia do inimigo alimentos apenas para sobreviver. Diz Juízes 6, versículo 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Deus ouviu o choro arrependido do seu povo e resolveu salvá-lo de um modo incomum. Ele começou com um homem tímido, chamado Gideão, que vinha de uma família pobre e insignificante da tribo de Manassés. Primeiro, Deus converteu Gideão, dando prova clara da sua autoridade e poder divino. Em seguida, Gideão teve que destruir os ídolos de seu próprio pai. Assim, tirando a influência do pecado de sua própria família e atacando o problema do povo pela raiz. Então ele chamou soldados de 4 tribos de Israel para lutar contra o formidável exército dos invasores. Ele reuniu 32 mil soldados para tentar derrotar 135 mil soldados inimigos. Os israelitas se preparavam para entrar no campo de batalha com uma desvantagem militar enorme. Para cada soldado de Israel, o inimigo tinha mais de 4. Mas ao invés de mandar mais soldados para fortalecer o exército do seu povo, Deus fez o oposto. Ele disse que havia soldados demais no exército israelita e que teriam que reduzir o número das tropas. Primeiro, ele orientou Gideão a mandar para casa todos os soldados amedrontados. Diante de um inimigo tão forte, não nos surpreende ver mais de 2/3 dos soldados aproveitando esta oportunidade e voltando para suas casas. Apenas 10 mil permaneceram. Com mais de 13 soldados inimigos para cada guerreiro israelita, Deus disse que ainda eram demais. Ele deu ordem a Gideão para dispensar 9.700 dos soldados que restaram. Agora a diferença era ainda mais amedrontadora. 450 inimigos para cada soldado de Israel. Com apenas 300 soldados, Israel teria que enfrentar o poderoso e numeroso inimigo dos midianitas e seus aliados. A estratégia militar que Gideão apresentou aos homens que ficaram com ele não foi nada convencional. Durante a noite, cercariam o acampamento dos midianitas com tochas, trombetas e cântaros vazios. Segundo a ordem de Gideão, eles iam tocar as trombetas, gritar e quebrar os cântaros.
Os midianitas saíram das suas cabanas totalmente desnorteados e Deus deu ao seu povo uma vitória total sobre estes opressores. Deus transformou um comandante tímido e seu pequeno exército de 300 homens em grandes vencedores. Você já se sentiu alguma vez intimidado pela força do pecado? Talvez pasmado por tentações desnorteantes? Simplesmente imagine o Deus que venceu os midianitas com o pequeno exército de Gideão, poderia fazer com sua vida, se você seguir em fé as suas orientações. Jesus disse: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse 3, versículo 21. Você confiaria nele o bastante para vencer os inimigos da tentação e do pecado? Você achou a resposta para a pergunta de ontem? Qual juiz no Antigo Testamento foi chamado Jerubaal? A. Sansão, B. Gideão, C. Jefté ou D. Jair? Eu não li esse versículo hoje, mas se você voltar para o texto de Juízes que eu citei, encontraria a resposta. A resposta certa, Jerubaal foi outro nome dado a Gideão, quando ele derrubou o altar de Baal na casa do seu pai. Isso nós encontramos em Juízes capítulo 6, versículo 32, que diz: naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. E a nova pergunta do dia: qual homem recebeu a notícia da morte dos seus filhos e adorou a Deus? Alternativas: A. Adão, B. Davi, C. Jó e D. Faraó. A resposta vem amanhã, no final do episódio 383. Continue estudando, mas mais importante ainda, continue aplicando na sua vida os ensinamentos que vêm do nosso Senhor, Criador e Salvador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.